Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso canal partilhado, canal de estudo, canal esse, a voz do deserto, canal que clama do deserto. Hoje eu trago um texto interessante de Heráclito, é um filósofo pré-socrático, ele é da região de Énfase. Ele diz o seguinte: tudo provém do um, e o um provém do todo. Então, conforme o vídeo anterior que eu falei sobre o uno, que Heráclito trouxe, e foi muito debatido por Sócrates, Platão e Aristóteles, e eu trouxe com conhecimento, sabendo que não ia ser muito fácil debater. Mas o objetivo aqui é partilhar um estudo. Então, do mundo do macro, nós agora vamos partir para o mundo do micro. Como é que é a formação do homem, da sua consciência? Esse é o nosso objetivo de hoje. Então, na aula passada nós falamos dele, o Uno, aí está ele aí, à minha esquerda, e quem olha no seu vídeo, à esquerda. Então, à esquerda aqui está o Uno, Suprema Bondade, o Bem. Então, na aula passada, do vídeo anterior, do estudo passado, nós falamos dele. E volto a dizer, não foi fácil. Nós falamos da criação, um mundo físico, um mundo de vontade, e a influência do Uno, a circulação dessa energia, que ele vai no mundo do intelecto, ele vai no mundo das almas, ele vai no mundo superior e inferior animal, depois o retorno dessas almas, qual é a experiência que essas almas adquiriram para chegar ao grande Uno, Suprema Bondade, o Bem, aquilo que Jesus Cristo, o Cristo que viveu entre a gente, e o Cristo do Uno, que trouxe a filosofia, vindo aqui do Evangelho do Amor. Então esse filósofo nos apresentou Uno, Deus único, e é muito debatido, ele é muito debatido, muito controverso, mas eu cheguei na minha conclusão igual a de Heráclito. Claro que eu usei algumas características de Sócrates, Platão e Aristóteles nos seus estudos. Então o objetivo aqui agora não vamos falar mais sobre ele, já falei muita coisa sobre ele no vídeo anterior. Vamos falar agora de nós, almas viventes, como é formada a nossa consciência, as nossas etapas, a nossa evolução, e qual é o nosso objetivo quando nós geramos outros seres, e qual é, através da suprema bondade do bem, qual é a característica, o que nós temos que passar de bom, porque se o Uno passa da suprema bondade, irradia para nós a bondade, nós temos que irradiar isso às nossas proles, nossos filhos, as pessoas que estão condizentes a nós, nossos vínculos. Então, como nós processamos isso? Então, através do estudo que eu cheguei a esta conclusão, que nós temos que chegar ao Espírito Absoluto. E como nós chegamos a esse Espírito Absoluto? Como nós podemos chegar à Suprema Bondade e partilhar isso com todos, e assim chegar a uma só unidade, uma só união e uma só felicidade? Então vamos à nossa constituição, a nossa evolução individual. Vamos lá. Então eu falei do algoritmo, da programação do Uno para nós. Então toda essa programação eu passei no meu algoritmo, eu passei na minha lógica, eu passei na minha programação. Então agora, como nós recebemos essa programação, como nós adquirimos essa informação? Então aqui está a programação, o algoritmo original, e aonde ele vai ser aplicado? Aonde? Agora que eu vou trazer aonde vem essa aplicação no mundo físico, mundo da ilusão, da vontade, do apetite. Então, como esses apetites, essa vontade nos traz essa consciência desse apetite, dessa vontade, esses erros, esses enganos nesse mundo
de provas e expiações, conforme assim o Uno caracterizou o nosso mundo físico. Então vamos passar agora para outra parte, para o recebimento do algoritmo nas nossas consciências. Vamos lá. Então, quando o algoritmo original entra em sintonia com as células de criação do ser humano, então ele passa por etapas, fases. Então eu venho agora apresentar para vocês a geometria da vida. Muitos filósofos dizem, se você não gosta da geometria, então não estude filosofia. Concordo plenamente, porque é na geometria que está toda a nosso todo ciclo de desenvolvimento, a nossa lei do progresso. É na geometria da vida que eu apresento agora. No meu estudo, apenas de um ano, já cheguei a esta conclusão. Isso já me dá uma visão de tantos enganos que a gente comete nos dias atuais, tanto no passado quanto no presente. Através da geometria da vida, eu cheguei a esta conclusão. Vou apresentar a geometria da vida. Então, a energia do Uno entra na nossa consciência e prepara a nossa evolução. Então aqui está a geometria da evolução das espécies, num mundo físico cheio de vontade, numa modernidade líquida. Então, se o ser humano ele conseguir entender a energia que Deus nos emana, e através dos nossos vértices, e através das nossas evoluções, vamos chegar à lei do progresso. Então, vamos aqui estudar, etapa por etapa, essa que é tão esquecida, tão abandonada, e tantos erros são cometidos por essa nossa falta total de consciência, o que é ser um homem, ou uma mulher, ou um ser vivente. Então, aqui está a minha tese da geometria da evolução das espécies. Mas eu falo isso como um eu humano e a nossa prole. Pode ver que nossos vértices estão bem divididos através dos seus ângulos. Então, uma circunferência de 360 graus, uma simples circunferência traz a nossa do 0 aos 7 anos, a pré-infância, a influência familiar, e ela parte com a energia de positivo. Positivo sendo chamado pelo negativo. E com isso nós fazemos o nosso ciclo de energia do Uno. Positivo atraído pelos elétrons, os elétrons atraídos pelos positivos, e assim nós criamos a nossa energia do Uno. Então, quando o bebê nasce, quando ele sai da sua maternidade, passa de 9 meses, e quando ela conhece o seu seio materno, ela começa a sua primeira fase de desenvolvimento da pré-infância, e a influência da família do 0 a 7 anos. Então, se essa família tiver total consciência, total, que essa criança não é um bichinho, não é no início até é muito bonitinho, é uma coisa muito, todos ficam admirados, mas eu vou mostrando que conforme vem essa admiração, no início do 0 a 7 anos, é muito elogio, é só elogio, mais nada, só tem elogios, todo mundo elogia, e quando está lá na natureza mais pobre, já na miséria, aquela coisa toda, já não tem tanto elogio, só aparece elogio no nosso mundo físico de vontade líquida. Você vê muito elogio quando é filhinhos de midiáticos, esses filhinhos de gente loura, de olhos azuis, que as pessoas visualizam o lindo, o belo, mas esquecem do principal, que a alma humana, a energia do Uno não se baseia nisso. Ele se baseia numa única coisa, o desenvolvimento dessa infância, que é influenciada pela família do 0 aos 7 anos. A seu primeiro falar, no seu primeiro papai, mamãe, independe muito. Então, os grandes filósofos já se preocupavam com isso. Então, aí vem um ângulo aqui, parou. Então, nós já temos um ângulo aqui, se você puxar
um vértice aqui, nós já temos um ângulo interessante aqui. Agora vem um outro ângulo, o de 7 a 14 anos. O de 7 a 14 anos é a infância, é a juventude. Aqui é a base da educação. A base da educação está na infância e na juventude, mas continuamos com o elemento positivo. Podemos observar que a energia aumenta, cresce essa energia do uno. Então, como captamos essa energia na infância e na juventude? Como podemos ajudar a criança nessa fase de 7 a 14 anos? É a base, é a educação. O desenvolvimento, os diálogos, tem que sempre estar dialogando com essa criança, tem que estar sempre debatendo com essa criança e tem que sempre estar questionando a criança e fazendo a criança questionar o mundo que ela habita, esse mundo cheio de vontade, esse mundo líquido, o que é isso, como explicar, como passar esse conhecimento. Um detalhe que me chama muito a atenção de 7 a 14 anos, o estudo, a educação produzida pelo Estado não está muito atrativa a essa infância, a essa juventude. Por que não está atrativa essa infância e a juventude? Então temos que ir para a pré-infância, a influência da família. Por que isso aqui deixou de ser tão atrativo entre 7 e 14 anos? E a parte mais... Essa parte aqui é a primordial, é a base fundamental, é a educação fundamental, a da infância e juventude. Erros são cometidos, erros e mais erros e mais erros são cometidos. Essa coisa do consumismo, do Natal, que só pensa no que vamos comer, no que vamos beber, tudo aquilo que Jesus, do amor, o Evangelho, a energia do uno, trouxe a consciência do ser humano, se baseia numa frustração. Que Natal é esse que só se baseia em coisas fúteis, num mundo físico cheio de vontade, cheio de líquidos derramando pelas mãos? Isso é palpável, isso é escorregadio. Então a educação teria que ter uma solidez, uma fortificação para essa infância e juventude não chegar aqui dos 14 aos 18 anos e outro ângulo se forma aqui. Então esse ângulo, que eu considero o ângulo mais crítico, é o ângulo de 135 graus mais ou menos. É o ângulo mais crítico. Então tu pode ver que ele é até um ângulo ímpar, ele faz uns 135 graus aqui. É onde entra a juventude, a crítica, o social. Então, dependendo da juventude crítica e social dos 14 a 18 anos, nós vamos ter mulheres muito jovens, grávidas, no seu momento que não era para estar. Teremos uma juventude totalmente destruída, uma juventude totalmente dominada por interesses materiais, uma juventude que a felicidade só vem dependendo da mídia, essa inundação de consumismo. Eu sou só feliz se eu tiver algo, ou eu sou só feliz se eu for rico, ou eu só sou feliz se eu estiver numa igreja. Isso, quando você coloca isso no conhecimento de uma juventude que ela é totalmente crítica e antissocial, é aqui que entra os Karl Marx da vida, os liberais da vida, é aqui que entra os revolucionários, as pessoas que querem mudar o mundo, mas eles mesmos não são capazes e colocam a juventude para morrer na própria consciência. Então, quantos jovens são arrebatados nesse período de 14 a 18 anos? Quantos jovens morreram dos 14 a 18 anos sem conhecimento da AIDS, as doenças sexuais, as drogas, as bebidas, a juventude, a alegria falsa, uma alegria que você se destrói, não chegando nem no ciclo dos 18 anos. Então, isso é muito importante. Temos que analisar isso, temos que ser muito críticos em análise. Voltamos ao terceiro, aí temos que sempre circular assim, ele nunca progride, mas quando a gente progride, quem faz muito essa progressão é o Freud. O Freud pergunta como é que foi a sua infância, a sua influência familiar, a infância e juventude, até chegar à juventude crítica e social. Então essa juventude crítica social, aonde entra aqui
a sexualidade propriamente dita. Eu já vejo nos mundos atuais, entre 7 e 14 anos, uma infância já corrompida pela própria sociedade. A própria sociedade já corrompe, já destrói essa infância e já destrói essa juventude. Agora, quando você é um familiar e pensa e analisa a sua própria educação, como eu mesmo analisei, e entendi que a educação base não só pode estar ligados aos colégios. O pai e a mãe têm que entrar na vida dessa nova criatura, essa nova existência, porque quando chega a 14 a 18 anos, vem a tal da crítica, o tal do romantismo, o tal do blá blá blá, das princesas, dos príncipes subindo nos seus cavalos, e eles caem do cavalo, e as princesas acabam em situações cada vez pior. Então, um mundo físico, um mundo cheio de vontade, tem que ter muita consciência nesses 1, 2, 3, e o quarto tópico é pré-adulta. Pré-adulta entre 18 e 21 anos, ainda não está aquela coisa ainda, mas já começa a vir as responsabilidades, o servir o exército, em relação aos homens, ao servir o exército, servir a pátria para destruir, para matar, para que tudo isso? Para defender quem? Uma pátria, o nosso país? Que país? Quem domina esse país? Nosso país foi invadido? É contra a escravidão? Em que época nós fizemos? Então daqui do 18 aos 28, às 21, eu já tenho meu 180 graus da minha circunferência de 360. Então esses 180 graus já me dá uma ideia, já me dá um entendimento que nós podemos chegar à metade. Chegamos à metade. Então eu com 21 anos, naquela frase, aquela frase na nossa consciência, temos que trabalhar, temos que construir um novo futuro. É aí que entra a grande ilusão. Não vamos construir futuro nenhum se nós não tivermos consciência de que, para que e por quê. De que, para que e por quê. De que, para que e por quê. Quando você tem uma juventude altamente crítica e social, quando ela já tem a consciência do sexo, que é o sexo, não é só prazer. Sim, o sexo ele tem uma característica primordial, a perpetuação das espécies. A biologia explica que todo ser animal ele tem essa cultura que, através da sexualidade, você faz a perpetuação das espécies. Mas se você não tiver controle sobre isso, se isso aqui estiver totalmente sem informação, e na primeira conversa fiada, essas pobres almas, criaturas, entram num ciclo, sempre o ciclo normal da nossa sociedade. Chega aqui, tem que ter filhos. E toma-lhe filhos, 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 para ganhar benefícios, 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 benefícios. Mas se a família tiver uma base de sustentação, se a família tiver uma educação, se a família tiver um crítico social da análise do nosso sistema, que qual nós vivemos, um mundo físico cheio de vontade, um mundo líquido, onde as pessoas não estão nem aí para as outras, onde as pessoas não passam de meramente água que passa pelas suas mãos, pelos seus dedos, escorrega pelos seus dedos. E nos 18 ao 21, na fase pré-adulta, onde adentramos nas faculdades com o único pensamento: evoluir. Evoluir para quê? E por quê? Então, se eu vou fazer uma faculdade, para que eu quero essa faculdade? Qual é o objetivo dessa faculdade? O que a energia positiva posso tirar dessa faculdade, desse conhecimento? Mas se eu cheguei aqui com essa capacidade de entender que eu quero ir para a faculdade, eu vou fazer o quê? O que eu vou melhorar? Então, quando eu chego na metade do meu ciclo, com 21 anos, eu já tenho que estar com base muito sólida, porque logo após vem a alta produção, é a parte adulta, onde esse ser já gerou outro ser. Então, um ser encontrou outro ser que gerou um ser, e ele tem que produzir.
Ele tem que produzir, não adianta. Ou ele produz para si, ou ele produz para os outros, mas ele vai ter que colher a cenoura. Ele vai ter que colher a cenoura e entregar a cenoura. Ele vai ter que ir lá pegar a cenoura, entregar a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura. Isso vai dos 21 aos 35 anos. Quando ele chega na parte adulta média da produção, a produção já começa a dar uma queda, porque ele começa a questionar esse ser, onde puxa aqui outro ângulo. Então esse ser já começa a questionar. Ele já começa, mas que diacho é esse que tanto eu fico colhendo cenoura, dou cenoura, boto cenoura, tiro cenoura, boto cenoura, tiro cenoura, boto cenoura, tiro. Uma produção que infinita, mortal, e essa criatura começa a decair. Aí entramos na energia negativa e você começa a decair. Por quê? Tivemos uma pré-infância maravilhosa, tivemos uma base educacional, tivemos uma juventude crítica e social, e tivemos uma pré-adulta, onde escolhemos os nossos caminhos, e a partir de agora que escolhemos os nossos caminhos, começamos com total alta produção. É aqui que começa também as Forças Armadas, empreende esses soldados, que aonde são totalmente vinculados apenas à guerra de matar. Eles matam, eles morrem, eles matam, eles morrem, eles matam, eles morrem. É igual aqui. Aqui quando você começa dos 14 anos e se transforma num bandido. E o bandido, ou um bandido pode se transformar num policial. E quando ele chega na alta produção, o que nós encontramos na sociedade? Polícia mata bandido, bandido mata polícia, polícia mata bandido, bandido mata polícia, polícia mata bandido e bandido mata polícia. Essa produção dos infernos, essa produção do mal, porque a nossa sociedade tem medo, ela produz tudo isso aqui na sua alta produção. E quando chega na média produção, ele começa a analisar o que ele conquistou. Se ele conquistou o seu carro, ele conquistou o seu celular, ele conquistou a mulher mais linda, e ela já está com a idade já também, já não é mais aquela rainha dos bailes. Então os homens já começam a se questionar, e eles tem alguns que preferem voltar, mas lamento, não vai voltar, vai fazer o papel de bobo. O bobo, o tio da corte, já com 35 anos ele já começa a fazer o papel do bobo. Aí ele percebe que ele é o bobo entre um império. Ele é o bobo de um sistema, ele é o bobo, e aí a produção dele já começa a baixar. Quando ele adentra 55 anos, aí é o grande boom do contexto humanitário. Nos 55 anos, ele começa a questionar, porque ele já chegou em todos esses percursos, e ele agora está encaminhando, ou já encaminhou outros para essa mesma geometria, essa mesma circunferência. Aí você começa a analisar, através da sua observação, para que tudo isso, o que eu tirei de positivo disso, é criticado pela sociedade, é atacado pelos outros. Então lembra da nossa pré-infância, lembra do 0 a 7 anos, que bebê lindo, aquelas bochechinhas, aquela coisa toda. Me fez lembrar agora de uma série que eu sou muito fã, a Wandinha. A Wandinha nunca se deixou muito enganar. Essa série eu recomendo, ela não deixa muito se enganar por essa falsa juventude, essa juventude, e ela é bem crítica, e ela é muito crítica. Essa série que eu assisti da Wandinha, ela é bem crítica em relação a tudo, e em relação até à sociedade. Isso é que é importante. Essa Wandinha me chamou muita atenção, porque ela convive entre a vida e a morte. Ela convive muito bem, ela sabe, ela entende que tem que ter um autocrítico, uma alta análise para você ter uma fase adulta de alta produção, média produção, mas dentro de um contexto com a energia do Uno. Quando você catalisa essa energia do Uno no positivo, você tem tudo a ganhar. Mas 80%, 90% da produção hoje é catalisada essa energia para o negativo. Infelizmente, as criaturas humanas, na média produção dos seus 35 a 55 anos, vendo essa matança de
Jovem mata PM, PM mata jovem, jovem mata PM. Isso é no mundo inteiro. É uma juventude totalmente alienada aos seus celulares. Não consegue viver sem esses malditos celulares. E a família totalmente influenciada. Então chegamos no eco, na geometria, aonde foi prescrito uma geração nunca vista em época nenhuma da humanidade. Enquanto eu nasci em 1966, com 7 anos, tudo era muito precoce. A educação base era uma educação forte, não tenho o que reclamar, era uma educação decoreba. Mas quando eu cheguei aqui na minha juventude crítica social, tive poucas informações. Tive que descobrir por si só o sexo, o gostar, o querer, o que é isso, o que é aquilo. Se vira que tu não é quadrado. Aí quando tu chega na pré-adulta, quando você vai para o exército, se prepara para tudo, aí você entra na autoprodução da própria sociedade, dos próprios presidentes, do próprio sistema em si. Ou você se corrompe, ou você, dependendo do cargo que você almeja. Se você está na área de serviços, você só vai fazer aquilo que é continuar colhendo a cenoura. Agora, quando você chega a 55, acabou. Tudo dói, nada mais funciona. É aqui que entra o tal dos remédios milagrosos. É onde transforma o homem num imbrochável. Então é aqui que o homem precisa mostrar sua virilidade, mas ele não vai conseguir mais. Aqui é a queda, é a decadência. O que você pode fazer? Aqui o homem está preso, quase se soltando. Mas o que significa isso? Porque aqui o homem estava preso a todos esses ciclos e agora ele está se soltando. Ele está livre para poder raciocinar, ter uma lógica, ter um entendimento. Aí ele bota isso aqui no papel e diz: olha só o meu ângulo, a minha circunferência toda de vida, olha a minha evolução de espécie, o que eu alcancei. Filhos, o filhos não é meu, é para o mundo. Então é aqui que começam os questionamentos, até chegar finalmente aos 65 anos. Aqui está a justiça da lei. Então a energia do uno é catalisada e você desenvolve essa energia através dessa evolução, sendo que o Estado cuida do 0 ao 21, mas a família não pode simplesmente dizer que o Estado é o responsável pela educação. Isso é um erro clássico de famílias fracas, quando coloca tudo na mão do Estado. Um Estado que vai aderir escravos para si próprio. Esse Estado que fica aqui no centro, governados por poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e, finalmente, o povo. Então você tem ângulos de 90, 90, 90, 90, você faz o teu 360 graus. Se você deixar na mão do Estado, o que o Estado vai fazer com essa criatura? Ele vai virar um bandido. E aqui vai ter um bandido e vai ter um policial. O policial mata o bandido e o bandido mata o policial. E o policial mata o bandido e o bandido mata o policial. E essa vai ser a nossa circunferência. Porque ao chegar aqui, o ancião conquistou o mundo, mas perdeu a sua alma. O ancião tem tudo, mas perdeu. E ele começa a cair no esquecimento. E ele vai sendo esquecido, 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 até abandonado no seu limite, porque ele é velho. Então, ele está pronto para começar de novo, mas temos que voltar para a justiça da lei. Temos que analisar muito bem que quando nós voltamos para a justiça da lei, quando nós voltamos para o mundo das almas, o que nós aprendemos com essas fases? O que nós fizemos nessa fase? Por que que aqui eu vejo tanta gente querendo estar aqui? Porque alguma coisa está errada. Porque o ancião, o filósofo completo, não se encontra mais nesse mundo. Alguma coisa está errada na nossa sociedade. Então esse é um resumo da nossa consciência, da nossa formação,
Então, em cada época teve uma ideia diferente, em cada época teve uma filosofia diferente, mas o que mais me assusta é a geração de hoje. Uma geração que não está nem aí. É uma geração da diversão, da alegria, como também no passado tinha. Então, a virtude está sendo esquecida, porque o uno está sendo ignorado. E o nosso planeta corre sérios problemas, porque essa energia que desce, ela é catalisada e ela é devolvida ao Uno. E se o Uno tem que mandar mais energia, aumentar a sua carga de trabalho, ele já observa que neste mundo está na hora de cortar. Então ele rompe aqui, ele rompe aqui, ele rompe aqui. E esse mundo, tanto superior físico e o superior físico inferior animal, é simplesmente destituído, jogado no universo, como vários planetas que nós hoje temos sem vida, morto, porque a energia do Uno simplesmente percebeu que já se gastou-se muito e está se vindo poucas informações. E quando com Cristo, quando veio e alertou a todos nós sobre o Evangelho do Amor, e esses vários filósofos que estão aqui nos alertam e nos diz: estudai o caso, vê se vem de Deus. O que mais me assusta, o que mais me deixa transtornado é ver as pessoas fazer o seguinte: pegar a consciência do Uno, entregar para o próximo, terceirizar a consciência, terceirizar a geometria da evolução das espécies. Então vamos terceirizar os nossos filhos? Então, assim, é de admirar, entendeu? É de admirar, porque nós temos uma consciência, essa energia do Uno, ela vai retornar. A justiça da lei. Até os 21, a lei é até branda. Apesar dos nossos governantes, eles querem, os governantes, é aquele ângulo que eu fiz aqui. O de 90, o legislativo, o de 90, o judiciário, e o de 90, o executivo. São os três ângulos primordiais, é que é o povo. O povo. Então, nesse movimento, onde tudo quer se terceirizar, nada contra, pode terceirizar tudo, desde que esse Estado tenha sua consciência. Mas eu não vejo nada disso. Eu vejo um Estado corrupto, aí corrompe a essa infância. E corrompe a infância na juventude. E a juventude crítica social se deixa levar pela violência social. Aí você que está no seu lar, onde você tem tudo e não tem nada, você chega no Natal ou numa final ou a virada do ano, vamos comemorar o ano. Comemorar de quê? Me diz o que você quer comemorar. Vamos comemorar o Natal. Para quê? Por quê? Quem representa o Natal? Muitas almas infelizes que eu ando pelo mundo se baseia num dia só. Num dia só. Almas essas que quando se unem é uma guerra, é uma batalha, um ódio. Aonde está o erro? Aonde está o erro? É porque quando você está na sua baixa produção, quando você chega ao nível de ancião, você quer saber o que eu conquistei. Olha, tudo isso eu conquistei. Eu tenho 5 carros. Eu tenho uma mansão. Eu sou rico. Mas como é que você está com seus 65 anos? Qual é a sua consciência disso? Os filhos te odeiam, mas os filhos não é responsabilidade minha. Quando eles completam o seu ciclo de 21, se eles tiveram esse ângulo de 180 graus por mim cumprido,
me dou por satisfeito. Se ele já conhece a lei de justiça, a justiça da lei, a lei de amor, se ele já sabe que se matar, roubar, vai ser preso, então eu estou com a consciência tranquila. Então, meus 180 graus foi totalmente monitorando, até que finalmente eles têm os filhos deles e agora é a vez deles. É a vez deles de fazer os 180 graus. Desde o momento que você adquire aquele conhecimento, eu vou ter um filho, você vai ter 180 graus da sua vida somente com a preocupação total em relação ao seu filho. E os outros, aí olha só, aí vai pegar mais 90 graus desse ângulo, desses 360 você vai gastar só com produção daquilo que a faculdade te ensinou, a produção a ganhar. E quando você chega nos últimos 90 graus, é que você vai ter consciência. Jesus com 33 anos, quando estava aqui, na alta, foi lá e chamou a responsabilidade Pedro, dizendo a ele: Pedro, por que tu é a pedra que vai edificar a minha igreja? Pedro era o mais velho de todos. Pedro estava aqui mais ou menos com 55 anos. Quando Jesus falou, ele disse assim: o Pai está em mim está em vós, ele está falando do quê? A energia do Uno. Mas não é fácil. Não é fácil. Imagine Jesus quando chegou e disse assim, na terra: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não estará em mim. Não estará em mim. Repetindo: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não estará em mim. A energia do Uno não quer dizer alimentar-se da carne ou do sangue. A energia do Uno é o conhecimento, a educação base. Quanto mais você cria uma criatura humana mais educada e mais consciente da sociedade que vive, uma sociedade cheia de vontade, uma sociedade líquida, onde tudo que é belo, maravilhoso se dá bem, você gastou seus 180 graus numa circunferência de 360 em besteira. Lamento. E quando eu adentrei aqui, que coincidência, né? Fiz 56 anos, adentrei no mundo da filosofia. Comecei a estudar filosofia e nesse ano eu cheguei a esses dois grandes entendimentos. Primeiro, a programação, o algoritmo, o Uno. E aonde isso é colocado? Em qual consciência? Na minha. A geometria da evolução das espécies no mundo físico. Aí com meus 56 anos em diante, eu já sei que eu quero. Então eu já descobri. Hoje, se uma pessoa me perguntar, quando eu era novo aqui, o que você quer? Eu não sabia naquela época. 14, 15 anos, eu não tinha a menor ideia. A única coisa que eu trazia dentro de mim, eu queria ser pai. Até que eu encontrei uma outra espécie. E a outra espécie, nós nos unimos e fizemos várias espécies. A geometria da evolução das espécies. Nossa, mas que coisa fria. Calculista, as espécies? As espécies. Mas onde está o amor? Onde está o amor? Entre os animais é a evolução da espécie. Quando o filhote procura a leoa, aí você vê o amor, a proteção, você vê o amor. Então tu gasta 180 graus, nessa linha de 180 graus, você já gasta na proteção. E principalmente o teu maior amor é fazer uma juventude altamente crítica de si mesmo. Crítica de si mesmo.
Olha, mas aqui o governo é assim, o governo é assado, o governo é assim. Então a gente vai fazendo esse monte de ângulos no 90 graus aqui. Ângulos para cá, ângulos para cá, ângulos para cá. Vamos fazer várias vértices, né? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Essa geometria da evolução, ela tem uma coisa de bom. Ela dá... Por isso que se você ama a filosofia, você tem que amar a geometria. Você tem que amar a geometria. Porque é aí que está o círculo da vida. Então, quando você dá uma boa educação, você cria filhos com alta crítica social, eles podem me odiar. Eles podem me odiar pela pessoa que eu sou. Mas vocês têm essa consciência adulta, que ele sabe que agora, a partir dos 21 anos, ele sabe o que é o certo, o que é o errado. Quantas pessoas nesse mundo não sabem o que é o certo, o que é errado? Qual é o pai, na sua infinita sabedoria, vendo um filho numa cadeia, vai se sentir o cara mais feliz do mundo? Quem é que consegue entender isso? Agora, quando eu vejo meus filhos trazendo boas notícias, só boas notícias. Sua neta nasceu. Que bom! Você vai lá, visita, pega no colo. Que maravilha, olha que coisa linda. Isso aqui, ó. Eu já estou na baixa posição hoje. Olha pra minha netinha, que coisa mais linda. Peguei a minha netinha no colo, falei que coisa mais linda. Olha como é linda essa menina. Beijei, agradeci. Agradeci ao alto. Eu agradeci a ele. A energia do Uno. Aí eu peguei aquela minha menina, cheguei para a mãe, no caso a minha nora, falei: toma, que agora é a vez de vocês. Às vezes quando eu entro em contato, mando uma mensagem: como é que tá? Tá tudo bem? Tudo maravilha? Ah, bom Natal. Bom, essas demagogias que a gente tem que fazer todo ano, essas demagogias. E aí, como é que tá? E não sei o que, tá tudo bem? É uma vez por outra. Ah, nem no aniversário lembra? Não lembro. Eu não lembro. Toma que o filho é teu. Tá aí. Então, se você ainda tem filhos que já têm uma consciência e passaram por níveis superiores, que maravilha! Pô, fico feliz. Meus filhos, agora eles passaram pela fase adulta e são níveis superiores, eles têm faculdades. Eles são formados. Eu me sinto o cara mais orgulhoso e feliz. Não. Por causa disso? Me prove que fizeram algo diferente. Me prove. Não, só seguiu a manada. Só seguiu a manada. Eu cheguei aqui no meu 55, na minha baixa produção, cheguei, opa, chega. Não sei. Cheguei, falei para a energia do mundo e falei o seguinte: chega, não vou fazer mais nada que nego quer que eu faça. Eu não acredito no Natal, eu não acredito no Ano Novo, eu não acredito em nada disso. Isso é uma mentira social. Isso é um mundo cheio de vontade. Ninguém se reúne para isso. Ninguém se reúne para a base fundamental da energia do mundo, o Evangelho do Amor. Eu não vejo nas praças pessoas se reunir para distribuir um pão, mas em oração. Quando Jesus pegou os 12 e ainda lavou os pés dos 12. Então esse é o amor. Então a geometria da evolução das espécies. Eu, quando cheguei a 55 anos, eu cheguei: chega. Eu disse para mim mesmo: chega. Eu não vou fazer o que as pessoas querem que eu faça. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que achar que eu vou fazer. Então eu estou tentando me captar a energia do mundo. Então aí, por coincidência, bateu na minha mão o estudo, a oportunidade de estudar a filosofia. Nossa! Olha quanto já lendo, estudando esses filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras mesmo diz da imortalidade da alma. Chega de contato físico, chega de ficar, eu quero me dar bem, eu quero ser um imbrochável, eu sou ser humano.
Eu sou ser humano, eu não sou embroxado. Daqui para baixo, nada mais funciona para ninguém. Só funciona daqui para cima. Eu quero intelecto. Eu quero me ligar ao Uno, essa energia. E assim eu poder, quando o meu tempo de terra terminar, essa energia cessar, a minha alma voltar e eu dizer: muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Porque pelo menos 90 graus finais eu acordei. Eu estava cego, agora eu vejo. Eu estava surdo, agora eu escuto. Muito obrigado. Porque, nossa, quanta besteira eu fiz nesse período. Quanta. Mas o Uno, ele é magnífico. Ele é magnífico. E quem sabe na minha próxima oportunidade eu possa me desenvolver melhor, mas aí vai depender sempre do outro. O outro, se eu fiz isso a eles, espero que façam comigo também numa outra, mas depende muito, não depende de mim. Depende da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de entendimento. Então esse mundo das ideias, e aqui você até pode encontrar um conhecimento aqui, dentro desse contexto aqui, eu venho trazer um relato pessoal, a minha irmã, que foi desenvolvida na mesma sequência social, mas só que a sua mente se partiu. O que isso significa? Vários vértices foram alocados, vários segmentos, porque tem um problema. Quanto mais segmentos você colocar nesses ângulos, mais você começa a segmentar todo o teu 360 graus. Pouca gente sabe disso. Então a minha irmã segmentou toda a sua consciência. Então a esquizofrenia, o que ela é? Mente segmentada. E eu vou dizer uma coisa, sabe quantas pessoas estão assim? Muitas. Por quê? The Bluetooth device is ready to help. Por que isso está acontecendo? O que a sociedade está produzindo? Por que nos tempos atuais tem tantas pessoas com problemas segmentadas? Está faltando o quê? A geometria da evolução, o foco. Você pode começar a partir dessa linha, você já parte com um objetivo, já parte para o segundo objetivo, já parte para o terceiro objetivo, e já parte para o quarto objetivo. Quando você só tem esses 4 objetivos, a tua consciência fica mais compacta, mais ética, mais coerente com o Uno. E essa alma não fica se subdividindo. É um grande debate de discussão entre Sócrates e Zenão sobre a multiplicidade, ou múltiplos da vontade ou não vontade. É isso, não quero deixar muito longo. Muita paz a todos nós e finalizo assim. Heráclito, tudo provém do Um e Um provém do Todo. Não podemos deixar de esquecer isso. Então nós já temos a programação. Então nós já temos a programação, já temos consciência da programação, já temos a geometria da evolução das espécies. E agora, o que falta? Falta agora a virtude. Então é isso. Muita paz. E quem for beber, beba. Quem for dirigir, dirija. Quem quiser ler, leia. Quem quiser estudar, estude. Esse é meu melhor ano de todos os que eu já passei. 2022 foi um ano que eu disse assim,
Me libertei com 56 anos, quando eu começo a estudar a filosofia. Nossa, como eu estou apaixonado por essa grandeza do Uno. Aí, na noite de Natal, né, liguei a televisão, eu recomendo fazer isso. No YouTube, tá lá de graça, o Evangelho do João. Assistam o Evangelho do João. Vê se não bate com tudo provém do um, e o um provém do todo. Jesus falou assim: eu estou ao Pai, e o Pai está em mim, e em mim está em vós. É isso aí.